Meus irmãos, todos nós aqui estamos andando para o encontro com Deus. Não tem como rebobinar, não tem como parar. Cada dia, cada hora que vai passando, está se aproximando de Deus. E nós vamos encontrar Deus face a face. Na passagem que nós lemos, dá para perceber com muita clareza que os que estão nessa marcha ou estão numa estrada espaçosa ou estão numa estrada apertada. Não existe assim uma terceira via, uma alternativa. O pessoal gosta de burlar alguns semáforos e outros para não pagar, por exemplo, um pedágio, né? Não. Ou você e eu estamos na larga ou então na apertada. Vamos então extrair algumas lições dessa passagem quanto à estrada para a vida eterna. Qual será essa estrada? Como vamos perceber aqui? A estrada para a vida eterna. Jesus nos ordena trilhar na estrada da vida eterna. Vamos ler de novo o 13? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Observe que na primeira parte do versículo, ele está dando uma ordem, entrai pela porta estreita, que vai dar num caminho estreito. Jesus, neste mandamento, demonstra interesse em nosso bem-estar eterno, mas nossa tendência pecaminosa é rejeitar e seguir o nosso coração. Mesmo ele vindo em forma humana e está aqui esse registro dizendo, entrai pela porta estreita. Nosso coração não gosta das ordens do Senhor Jesus Cristo. E nós, então, queremos trilhar o nosso próprio caminho. Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A rejeição ao mandamento do Senhor de não querer entrar pela porta estreita é um pecado. Pecado é uma transgressão da lei. É uma ordem, é um mandamento. Se eu não obedecer, eu transgrido. É pecado e pesará contra nós no dia do juízo final. Mas nossa submissão ao Senhor nos isentará da condenação. Se eu aceitar de bom grado, espontaneamente, eu vou ser beneficiado. Se eu não aceitar e seguir o meu próprio coração, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Diz o Paulo, o apóstolo, mas segundo a dureza e coração impetinente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Podemos até adiar nossa decisão de obedecer ao Senhor, mas precisamos lembrar de nosso total desconhecimento quanto ao futuro imediato e distante. Não quero entrar agora nesse caminho. É uma escolha pessoal. Mas nós precisamos saber que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Diz o Tiago, vós não sabeis o que sucederá amanhã.
que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Os que estão indecisos quanto à ordem de Jesus precisam estar cientes que a dúvida é um sinal de que está andando no caminho largo para a perdição. Talvez alguém diga assim, eu ainda estou em cima do muro quanto a isso. Há uma história que um cidadão estava em cima do muro e tinha um anjo de um lado, o Satanás do outro, e o anjo estava chamando ele: venha para o meu lado, venha para o meu lado, venha para o meu lado. E o cara só observando o chamado, e ele notou que o diabo não dizia absolutamente nada. Aí ele questionou o diabo: ele está me chamando para passar para o lado dele, por que você também não me chama? O diabo disse para ele: o muro é meu. Você está onde eu quero. Você já está do meu lado. Hebreus diz: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Na verdade, todo ser humano já nasce no caminho espaçoso. Diz que por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Quando saímos do ventre de nossa mãe, já estamos no caminho largo. Jesus aparece então para nos chamar para outro caminho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Os senhores de nossa vida vão nos influenciar em nossa decisão e nos fazendo rejeitar a graça do Senhor. Mas se Deus nos conceder graça, nosso destino será mudado. O pessoal fala muito sobre o livre-arbítrio. Adão tinha o livre-arbítrio. Ele podia comer ou não comer do fruto proibido e não ser inclinado por nada externo ou dentro dele. Mas depois da queda, nós, apesar de escolhermos, por exemplo, você escolheu vir hoje aqui, mas houve forças por detrás influenciando você a estar aqui. Você escolheu determinada roupa para vestir, mas houve forças influenciando você para tomar essa decisão. Assim também é quanto à vida eterna, quanto aos 2 caminhos. Há forças que nos impulsionam a andar na estrada larga, mas Deus também pode nos influenciar a andar no caminho estreito. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O diabo opera em um, Deus opera em outro. Ainda que sejamos influenciados em nossas decisões, não seremos absolvidos, porque somos responsáveis diante de Deus por causa das nossas decisões. Quando Deus questionou Eva, disse: o que é que você fez? Ela tinha comido do fruto e dado ao marido. O que é que você fez? Ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Mas ela sabia que não devia comer. E Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Foi a sentença dada a Eva.